E aí, pessoal, vamos para mais uma aula de sociologia, falar de indústria cultural. O termo indústria cultural, forjado por Horkheimer e Adorno, para quem se interessa, são dois autores importantes, mas o efeito que o Adorno esperava do termo indústria cultural não foi atingido necessariamente, porque a ideia de indústria cultural são duas palavras que se opõem, né? São opostas, são contraditórias. Cultura é produzida pelo gênio humano, pela sua expressão, pela inspiração, por a inspiração de um mundo melhor, de uma sociedade melhor, a inspiração pela natureza, a inspiração pela alegria, pelos eventos tradicionais, de festas e de interação humana, e aí se produz a cultura. De repente a cultura se torna um produto, e não perca a ideia de que o conceito de indústria cultural é indústria, um conceito de indústria que tem início, meio e fim, e o fim sempre é lucro. Os meios em relação ao histórico da indústria no mundo nem sempre são adequados à sociedade como sustentáveis, equilibrados, né? Isso nós vemos na produção de qualquer linha industrial, que o próprio meio ambiente já escancara a situação de que as indústrias não são exatamente coerentes em relação a esse processo. A indústria cultural, a ideia de forjar esse termo é pensar isso. A indústria, lucro, né? Início, meio e fim, fim é lucro. Esse meio, muitas vezes, ele não é interessante para a sociedade como um todo, especialmente falando em cultura. Outra questão também que esse tema ele faz pensar, e a ideia é essa mesmo, impactar um pouco a sua visão de mundo, impactar um pouco a sua percepção em relação a esses processos, para forjarmos, né, em nós uma redução da alienação provocada no mundo capitalista de consumo, produzido pela grande mídia, pelos grandes meios de comunicação, que se tornam altamente eficazes à medida que os meios de comunicação se ampliam pela internet e pelas todos os tipos de conexão, onde coloca as pessoas numa condição de estar online, né? E aí o processo, imagina, se ampliou e ficou bastante complexo, tá, o assunto nesse sentido. Vamos lá para os slides. Na aula passada, amigos, fomos até a questão do critério estético padronizado, que é, na visão dos sociólogos, um problema social. Se nós temos um padrão estético que visa consumo, esses meios, esses grupos econômicos, eles não estão preocupados com os desdobramentos ou as consequências sociais e individuais desse processo. Eles estão preocupados em gerar esse padrão, porque esse padrão gera um altíssimo consumo, não é mesmo? E agora nós vamos aprofundar um pouco mais a questão dos critérios estéticos, pessoal. Porque, como eu falei para vocês de Adorno e Horkheimer, são alemães, eles são da escola de Frankfurt, de um ideário marxista muito forte na época, porque o marxismo questionou muito a sociedade, né? Mais adiante nós percebemos que essa própria posição da escola de Frankfurt, ela é uma crítica por parte de muitos autores ao próprio marxismo, como vocês vão perceber um pouco mais adiante. Bom, a indústria cultural possui padrões que se repetem com a intenção de formar uma estética e uma percepção comum voltada ao consumismo. Camuflando as forças de classe, a indústria cultural apresenta-se como o único poder de dominação e difusão de uma cultura de subserviência
audiência. Desculpe os barulhos paralelos, pessoal. Muito bem, essa ideia que vocês têm aí no fundo do Homer Simpson, né? Família Simpson, perdão, seus amigos assistindo TV, é que existe todo um padrão estético, todo um ideário, toda uma forma de produzir cultura, informação, notícia, a visão em relação ao meio ambiente, visão à política e tal. E isso camufla, na verdade, o que está acontecendo realmente na política, ou realmente no meio ambiente, ou realmente com os critérios de análise das consequências do consumo e realmente o que está acontecendo com a cultura historicamente produzida pela humanidade com propósitos não comerciais, diferentemente do mundo de consumo no qual estamos inseridos. Por exemplo, aí, perceba que não há de um canal para outro que me permitam, que me desculpem aí o Faustão e o Gugu, que até já morreu, né? Que você percebe que não existe diferença. Você muda de canal, você vai para um outro apresentador no outro canal. É bem provável que você encontre ali um contexto, uma ordenação de um programa até mais sensacionalista, com o objetivo de diminuir a audiência do outro. Esse é o foco principal na indústria, né? Essa indústria tem que dar resultado, pessoal, né? Então eu coloquei na aula passada o exemplo da morte do Gugu, e que o apresentador falava da morte do Gugu e da pessoa que o Gugu era maravilhosa, e em um determinado momento ele olha para o lado e pergunta os níveis de audiência como estavam, né? Essa situação ficou bem engraçada, né, pessoal? Mas aí está todo o cenário, né? Aí está a moda, aí está o padrão de corpo, o padrão de comportamento, aí está as referências sociais, quem são os artistas que serão colocados ali como referência, quais a forma de pensar, de ver o mundo. Por exemplo, as pessoas chorarem porque um cantor de música sertaneja universitário gravou um disco, bateu o carro, morreu, e as pessoas choram porque ele morreu, e isso é uma produção que aliena, porque a sociedade parece não perceber que todos os dias, por volta de 150 pessoas morrem no Brasil também de acidente de carro. E não existe nenhum tipo de comoção ou de ação social, né? Então, uma sociedade de massa conduzida pela emoção, né? E por esses mecanismos. Isso também acontece nas outras formas de grande mídia, hoje, como as redes sociais e tal. Então aqui entra, pessoal, mais um pensador para vocês aí. Nós já falamos do Horkheimer, do Adorno, vamos falar do Orwell e agora do Pasolini. O Pasolini, ele coloca um grande pensador contemporâneo, considerado um dos maiores europeus dos últimos tempos. Estamos em perigo. Em sua última entrevista, Pasolini afirma: estamos todos em perigo. Era uma referência ao mundo do hipercapitalismo e da brutalidade. Ele coloca da brutalidade do hipercapitalismo em relação a forjar fortemente estereótipos de uma fake de felicidade, de uma pseudo-felicidade, e num contraponto à explosão da depressão no mundo, né? Eu comentei com vocês que todo esse estereótipo criado pela mídia, que as pessoas caem com tudo, elas causam uma frustração, pois a pessoa tenta ser bonita, tenta ser magra, tenta estar na moda, e ela nunca se satisfaz com isso, porque já no iluminismo, nos grandes filósofos e nos grandes mestres da humanidade, nos grandes pensadores, eles sempre nos alertaram que a pessoa estará melhor quando ela estiver em si mesma, produzindo o seu melhor, independente de todas essas capas, né, essas molduras humanas criadas pela indústria cultural. E para o Pasolini é uma brutalidade isso, né? Porque não existe senso de
de limites, né? Então eles exploram a violência, exploram as mazelas humanas, exploram a tragédia humana em vários sentidos, e isso se torna brutal para o Pasolini em relação à transformação da sociedade. Na América Latina o contexto é muito mais problemático em relação à Itália de Pasolini, porque o povo italiano, como o povo alemão, como o povo canadense, tem um senso crítico mais apurado pela educação que é construída já há tempo nesses países. A preocupação de alguns pensadores é que essa ideia de indústria cultural assume a forma de colonialismo, né? É a cultura americana, é a moda, o consumo de forma imperiosa é colocada para a sociedade, e especialmente a América Latina perde toda a sua essência em relação à educação muito fraca, né? Um povo muito sofrido em relação à exploração, especialmente ocidental, e que isso causa um dano ainda maior nessa sociedade, se tornando ainda mais alienada e mais desequilibrada, não conseguindo superar suas próprias mazelas. O conceito que o Pasolini coloca é de homologação cultural por esses meios. Olha que legal, pessoal, o conceito que eu estou trazendo para vocês, para nós sairmos um pouco daqueles conceitos padronizados, né, em sociologia, desses sociólogos que trazem assim conceitos um pouco mais amplos, né? A homologação cultural quer dizer que essa sociedade colonizada por um processo cultural produzido por uma indústria que molda pensamentos, molda comportamentos, determina níveis de consumismo e uma série de mazelas são consequentes disso, que essa mesma população homologa essa ação, ela aceita essa ação, é uma homologação cultural, nós passamos a aceitar essa indústria cultural, e esse é o conceito do Pasolini. Muito legal, né, pessoal? Assunto sério, né? Sobre indústria cultural. Agora vocês vão entender por que eu coloquei os Simpsons de fundo nos slides. Aí o nosso querido Homer Simpson, figuraça, né? Normalmente as pessoas não entendem que estes padrões que nós estamos falando na primeira e na segunda aula agora sobre indústria cultural novamente, limitam-nas ao consumo. O que é limitar as pessoas ao consumo? As pessoas olham para o consumo, apenas olham para o consumo, elas não veem. Eu vou passar um vídeo para vocês depois. É como se a sociedade e todas as mazelas da sociedade reduzissem a uma tela de televisão, de forma simplória. Agora temos a tela dos celulares, dos mobiles, né? Dos computadores, e o resto parece que as pessoas não veem. Tá? Isso que é a abordagem dos sociólogos nesse assunto, nesse aspecto. Ou seja, as pessoas querem apenas consumir aquilo que está na moda, abrindo mão da diversidade, ficando condicionada à moda, abrindo mão da criatividade, ficando condicionada aos padrões pré-estipulados, e especialmente de experiências que contextualizam novas visões de mundo. Todos os aspectos políticos, sociais, econômicos, em toda a sua grande diversidade, existem contextos mais amplos do que os que nós recebemos via meios de comunicação de massa. Então a ideia de mostrar aqui o nosso amigo Homer Simpson é de que o Homer Simpson é um desenho muito inteligente, esse desenho dos Simpsons. E esse indivíduo aqui, ele representa o indivíduo idiotizado, né? Aquela coisa do indivíduo alienado, é um consumidor, tem uma visão de mundo extremamente restrita, extremamente limitada, é um consumidor inveterado, e aquela coisa toda que as pessoas que produziram esse trabalho em relação aos Simpsons pensaram nisso. Até porque o Bart já é diferente, né?
O Bart já tem outra visão de mundo, já tem outro senso crítico, ele não é alienado, né? Ele tem uma participação desse jovem que vem quebrando paradigmas, vem quebrando normas no bom sentido de perceber a alienação, a manipulação e ter um olhar mais amplo sobre a sociedade. Muito legal isso aí. Eu vou comentar aqui com vocês que tem uma história assim que um grande editor de um grande jornal no Brasil, de uma grande rede de televisão, ele é o apresentador, ele é o âncora do jornal e ele é o editor do jornal. E um indivíduo, um jornalista, chega com material do qual esse jornalista se debruçou em cima, correu a campo, investigou e trouxe um material e tal, muito legal, e chegou para esse editor-chefe e falou: olha aqui, tá pronto esse material aqui para nós colocarmos aí para a sociedade. E o editor-chefe, uma pessoa famosíssima, não vou dizer o nome, né? Ele diz: não, esse material não vai ser colocado no jornal hoje à noite, porque nós não podemos fazer o Homer pensar. Então, para esse grande editor de um telejornal, de uma grande emissora de televisão brasileira, ele nos vê como Homer Simpson, nos molda como Homer Simpson e sabe que dentro de nós também tem o Bart, que se começar a cutucar o Bart aparece e esse Bart cresce. Quando no início da Lava Jato teve uma manifestação muito grande com 30 mil pessoas, Curitiba, e Curitiba foram 10 mil, parece que São Paulo 30 mil. Naquela época estava sendo vendida, era sobre a corrupção, na época do Mensalão, acho que um pouquinho antes da Lava Jato, estava sendo vendida a Copel para um grupo estrangeiro. E daí o governador da época, né, também não vou dizer o nome dele, estava na Europa se divertindo. E ele ficou sabendo da notícia lá na Europa, ele estava lá no hotel, não sei aonde que ele estava lá, e disse que o homem passou mal lá, começou a ter enjoo e um monte de coisa, porque lembrei, não é do processo, lembrei, agora melhor, corrigindo. Na época do World Trade Center, quando houve o ataque no World Trade Center, mexeu muito no mundo, e os compradores da Copel voltaram atrás. E esse governador passou mal lá na França, porque existiam acertos, né, feitos com pessoas do poder econômico e a política, e a mídia não mostra. A mídia coloca barulho num outro lugar e as pessoas, nossa, a Copel está sendo vendida, foram saber depois que já estava fechado o negócio. E acabou não sendo vendida pelo atentado no World Trade Center. Então o Simpson, o Homer, não vai questionar nada disso. Não podemos produzir um Bart na sociedade, né? Temos que manter os Homers. Pessoal, olha esse cara aí, né? Orwell. A massa mantém a marca mantém a mídia e a mídia controla a massa. Mais um teórico para vocês aí conhecerem, muitíssimo famoso. Ele é bastante irônico, ele é bastante assertivo no ponto de vista dele, ele vai direto ao ponto, impacta bastante. E vocês vão perceber isso, né? Um pouquinho forte assim, as colocações dele, para que nós reflitamos. A massa, nós, os Homer Simpsons, mantemos a marca. A marca mantém a mídia, mantém a Faustão, mantém o Fantástico, né? São ícones aí da mídia brasileira, mantém padrões de rede social interessante, essa mídia, e padrões de Google e sites e tudo isso. E a mídia controla a massa, que mantém a marca, que mantém a mídia, que controla a massa, que mantém a marca, que mantém a mídia, que controla a massa, e um ciclo vicioso nesse quadro que está atrás aí do Homer Simpson e a trupe dele.
É bem interessante. Então, portanto, vemos um padrão estético, como nós já falamos na aula, um padrão cultural, um padrão comportamental, tanto estético como cultural como comportamental, são produzidos na sociedade sem que essa perceba. Ela homologa tudo isso sem ter consciência. Isso quer dizer alienação. Alienação é estar à parte do que realmente está acontecendo. Especialmente padrões consumistas, que está relacionado com a cultura, com o padrão cultural, com o padrão estético, com o padrão comportamental. E assim mantém-se o consumo, e essa massa consumista mantém a marca mantém a mídia que promove esses padrões, e a mídia controla a massa que consome esses padrões. É isso aí, gente. Diante desses padrões, o indivíduo perde a capacidade de pensar e analisar por si próprio. Tremendo, né? E ter essa visão crítica do que nos envolve. Nossa, nós vivemos num conceito extraordinário de situações. Estou trabalhando isso com o primeiro ano. Vocês devem se lembrar dos dois tipos de sociedade: sociedade orgânica, organismo, sociedade complexa, e a sociedade mecânica, sociedade simples, onde as pessoas não eram muito alienadas ou quase nada alienadas. As pessoas se preocupavam mais com a sociedade do que com o indivíduo. Na indústria cultural, os meios de comunicação promovem uma preocupação mais com o ego, com a aparência, com o consumo meu, do que com a sociedade que eu estou inserido. No final das contas, todos nós pagamos por a situação estar dessa forma, né? O cérebro passa a entender esses padrões como aceitável, como bonito, como de bom gosto, como correto, como verdadeiro, e assim vai, né? Alguns pensadores que estamos comentando na aula, para aqueles alunos que gostam de se aprofundar, o Adorno, Horkheimer, e aqui o George Orwell. Beleza? Vamos lá. Um exemplo aqui, pessoal. O exemplo é os alimentos, né? Cobri a marca aqui para não aparecer, né? Os alimentos. Aqui tem uma pessoa famosa, dentro dos padrões de estética, né? Bonito. Dentro dos padrões de consumo, roupas e visual e essa coisa toda. Dentro de um padrão comportamental, que é promovido também do consumo do alimento, né? Não existe uma discussão sobre a qualidade e as consequências desse evento. Isso vai para a política, meio ambiente e para tudo. Emprego, sustentabilidade, produção, relação produção e trabalho, relação produção e consumo, relação renda, tudo isso entra nessa alienação. Muito bem. A massa mantém a marca mantém a mídia controla a massa. Vamos aprofundar um pouco no Orwell para vocês verem como ele é. Ele chega junto mesmo, ele coloca a nossa mente assim para dar uma quebra de paradigmas mesmo e olhar melhor para as situações. Você é livre para ser um bêbado, você é livre para ser um idiota, você é livre para ser um covarde, para ser um trapaceiro. Ele coloca até a palavra fornicador, mas você não é livre para pensar por si mesmo. Vocês estão conseguindo acompanhar isso, como a maioria das pessoas não pensam por si mesmas, que elas pensam pelos meios de comunicação, pelos padrões de educação, pelos padrões acadêmicos, pelas limitações de educação, pelo senso comum produzido pela grande mídia. É assim que se pensa questões políticas, questões ambientais, como uma que está aí muito séria, que é a Amazônia. E as pessoas não pensam por si mesmas, elas reproduzem o discurso midiático, também chamado discurso do poder. Talvez algum de vocês que gostam de rock, bom rock progressivo, esse aqui é um disco do Pink Floyd, que foi feito, inspirado em um livro do Orwell, A Revolução dos Bichos, Pink Floyd Animals.
Na revolução dos bichos, 4 patas, bom, 2 patas, ruim. Ou seja, nós bichos, bons, eles, 2 patas, homens, ruim. O homem domina a fazenda. E essa história, tem um filme também, começa com um porco que começa a argumentar, pessoal. Lembrem-se, bom, isso é para o 3º ano, né? Falando de democracia, né? Os filósofos gregos, como Sócrates, falavam que a democracia é um perigo, que a democracia abre porta para aquela questão do político, né? Não ser a pessoa mais indicada para cumprir o cargo, e ele passa a ser um demagogo, né? E a demagogia é um perigo, né? Então esse porco, ele fala muito bem como políticos, e ele envolve toda a fazenda no seu ideário de que os homens são ruins, eles nos matam, eles nos comem, eles nos vendem, eles nos criam para ganhar dinheiro, e que nós devemos revolucionar. E quando acontece a revolução, eles percebem uma contra-revolução, que esse porco começa a ele adquirir o poder, e as pessoas percebem que um governo, por assim dizer, autoritário é substituído por outro. E essa é uma grande abordagem do Orwell, pois quando vocês veem uma abordagem sobre um governo autoritário, muitas vezes ela é inspirada nesse autor. Só que esse autor nos lembra que aquele grupo que critica e que joga demagogia em cima de grupos sociais e consegue a atenção daqueles grupos por ter uma oratória, e na democracia a oratória é tudo. Isso aconteceu com o Lula, aconteceu lá na Venezuela, né, com o Maduro e assim por diante, Argentina, Chile, todos os lugares, praticamente, aquela demagogia se ganha a sociedade e se coloca um outro tipo de poder, e a fazenda se vê numa condição ainda pior que o poder autoritário que existia antes do porco. Muito legal, né, pessoal, para nós pensarmos sobre essas questões. Então Orwell alerta para o anestésico alienante disseminado pelos meios de comunicação em massa, como a programação nas salas das nossas casas, aonde é uma programação vazia e entorpecente. O que ele quer dizer com isso? É uma programação vazia que não contribui para aquelas pessoas, e é entorpecente porque fascina. A pessoa fica fascinada pelas séries, pelas novelas, pelo que o grande âncora do jornal à noite vai dizer sobre os assuntos que interessam a sociedade. É uma programação excessivamente sobre sexo, amor vulgar, a tecnologia, né, sendo pontuada como algo muito bom para a sociedade, fofoca sobre famosos, séries com voltas e reviravoltas sem fim, tudo em excesso diariamente no conforto dos nossos lares. Isso é recebido com o verniz do bem-estar e liberdade. O Orwell coloca isso. As pessoas acreditam que isso é muito bom, elas têm essa liberdade de ter acesso à informação e que está sendo positivo, né? O Orwell, ele diz assim: esse processo muda as pessoas, tira-lhes a liberdade e a capacidade de pensar por si mesmos, e a pessoa se aliena a apenas o que está vindo pela tela, de forma entorpecente, não passando disso, nos tornando todos Homer Simpsons. Fortinho, né? O Orwell, ele aprofunda bem. A ideia é essa mesmo, pessoal, dar aí uma ideia de quebrar mesmo os paradigmas e nos fazer pensar. Você já ouviu falar do Narciso ou do narcisismo, aquele rapaz que olhava constantemente para a água onde refletia a imagem dele, e que ficou famoso essa metáfora em relação àquela pessoa muito egoísta, muito preocupada com a sua vaidade, com a sua aparência, consigo mesmo? Isso chama-se narcisismo.
a tendência do narcisismo em uma sociedade. A maior parte das pessoas aprovam, essa aqui é outra máxima forte do Orwell, a maior parte das pessoas aprovam a morte, a pena de morte. No entanto, a maioria não faria o papel do carrasco, né? A maioria pode ter pessoas que o fizessem, né? Mas a maioria não ia querer saber disso. O que o Orwell está dizendo é que hoje o narcismo moderno ele fica olhando para a rede social, para a sua interação, para a sua aparência, para a sua interação social e como que ele está sendo visto daqueles padrões sociais. E isso o limita àquilo. Por exemplo, nas redes sociais tem a questão do julgamento. As pessoas facilmente julgam alguém, ou a posição de alguém, ou o que alguém falou, o que alguém fez. Simplesmente julga em linhas gerais, não estou dizendo de ninguém, em linhas gerais, e simplesmente julga e passa para outro momento na rede social, ou para outra rede social, ou para outra conexão tecnológica, não se importando com os efeitos daquele julgamento, né? Hoje todos são muito mais julgadores uns dos outros, né? E o narciso passa a atuar de uma ou de outra forma dentro desse processo do julgador, que julga muito facilmente, né? E da pessoa que é julgada e que vê como a rede social como uma orientação hoje na sociedade. Isso é bastante sério e isso vai além, né? O julgamento em relação à visão do outro, o julgamento muito simplório em relação à política, o julgamento muito simplório em relação às questões da Amazônia e do meio ambiente, o julgamento muito simplório em relação ao consumismo e assim por diante. Vejam só que interessante a colocação do Orwell também. Era possível, sem dúvida, imaginar uma sociedade em que a riqueza, no sentido de posse pessoal e de bens de luxo, fosse igualmente distribuída, ficando o poder nas mãos de uma pequena casta privilegiada. Mas na prática isso não seria possível, só na imaginação. Na prática, tal sociedade não poderia ser estável, pois se o lazer e a segurança fossem usufruídos por todos, a grande massa de seres humanos, normalmente estupidificada pelo processo de homerização, fazer homerização do indivíduo, pela miséria cultural, aprenderia a ler e aprender a pensar por si só. Mais cedo ou mais tarde, todos perceberiam que não tinha função nenhuma essa minoria privilegiada, mas não pela revolução marxista ou pelo conflito social, mas pela educação de pessoas que pensavam e viam mais profundamente, e que essa sociedade determinaria a forma de consumo, quais são os estereótipos mais adequados, quais são os padrões mais interessantes para a manutenção da segurança, da saúde, da democracia, do meio ambiente, apenas numa sociedade que tivesse mais educação em todos os aspectos, não apenas nível acadêmico, mas de estrutura de valores, de ação social, de consciência social. Então o Orwell ele vai muito fundo. E outros autores comentam hoje sobre a pós-verdade, algo que não é verdade, aparenta ser verdade, mas substitui a verdade. E o melhor exemplo disso é a fake news. E nós vemos pessoas, muitas pessoas, levantando suas mãos em redes sociais, em movimentos, em passeatas, em defesa da sua fake news, da sua visão de mundo sobre política, da sua visão de mundo sobre meio ambiente, de forma extremamente reducionista e manipulada, impondo-se perante os demais por essas novidades tecnológicas, onde as pessoas reproduzem um ideário muito reducionista e, da mesma forma, sendo utilizado pela produção de líderes populistas, como exemplo no Brasil Dilma Rousseff, Lula, Bolsonaro, pela mídia, que produz também a fake news meio que oficial do quarto poder, o poder da mídia, né? Eles editam histórias
da forma da visão deles, e também pelos sequazes ideológicos. Você é um sequaz ideológico, um seguidor ideológico, que vai lá, levanta uma tremenda bandeira política e se posiciona e fala um monte, mas você sequer sabe do que está falando e quem você está defendendo? Pense sobre isso, aluno. É uma provocação que eu faço, realmente muito importante para a visão sociológica que nós tentamos fazê-los compreender com essa disciplina de sociologia. O perigo também está na hegemonia da comunicação, né, pessoal? Então existe uma hegemonia na comunicação. O que é isso? Uma ordem padronizada de poucos grupos poderosos que detêm esse poder da comunicação. Isso chama-se hegemonia. O controle dos meios de comunicação no Brasil, né? Os meios de comunicação no Brasil atuam por meio de concessão pública, ou seja, temos 3 grandes grupos de televisão que se originaram dessa concessão. Temos, portanto, a visão de mundo padronizada por esses 3 grandes grupos, que competem entre si apenas por mais poder, mas não pela sociedade. Essa concessão foi determinada por doação ou por divisão ou por aquisição, mas lógico para quem poderia adquirir, né? E com a participação de um número enorme de políticos que, junto com a mídia, controlam esse poder enorme da comunicação para os grupos econômicos que estão por trás deles. Quando um grupo poderoso desses três muda de opinião, a quem interessa? Aqui tem um exemplo muito legal. Até o momento, esses grupos da mídia, sempre por trás de um grupo de interesse, mesmo que a informação seja coerente, cabe a nós sempre olharmos atentamente. Eles queriam que ninguém saísse de casa e que as pessoas ficassem em casa. A economia nós vemos depois, as situações nós vemos depois. Não tem tratamento nenhum para combater o Covid e a pessoa fica em casa. Outros países, eles estão sempre mais evoluídos, eles estão sempre mostrando situações de controle do vírus, mas no entanto a pessoa trabalhando com todo um procedimento de cuidados, né? Eles ficam replicando isso na mídia, as pessoas vão se conscientizando daquele cuidado de lavar as mãos, usar as máscaras e assim continuar produzindo a economia. E também em vários países do mundo existe uma base de tratamento, que é o que o Trump está fazendo agora com vitamina D, o que foi utilizado aqui no Brasil com o hidróxido de cloroquina, também é utilizado na Espanha, ou seja, mas a mídia brasileira não quis naquele momento. Agora existe uma forte pressão na educação que quer a volta às aulas e de repente a mídia começa a dizer que temos que ir para a escola, porque mudou o interesse. E eles começam a produzir isso. Um grande jornal paranaense tradicional divulgou uma pesquisa de 90% das pessoas querendo a volta às aulas. Dali 2 dias eles cancelaram a pesquisa dizendo que houve um bug com mais de 2.400 votos que estavam errados e tal, e falaram que não era bem assim, porque abusaram, né, desse poder. Pois o problema da hegemonia, né, poucos grupos detêm a informação, é que se determina uma visão de mundo de acordo com grupos de interesse que controlam essa hegemonia, e o interesse sempre eu lamento dizer, econômico, enquanto tivermos uma sociedade homerizada de Homer Simpson. Então existe uma discussão no Brasil para desregulamentar a mídia. Só que essa discussão, como a da Lava Jato, deixa eu falar da Lava Jato. A Lava Jato, essencialmente em outros países, a situação aconteceu na Itália, também na Taiwan. Qual que foi o resultado? Medidas foram aprovadas contra a corrupção. Foram aprovadas medidas. No Brasil, a mídia tira o foco e as 10 medidas do Ministério Público que poderiam resolver em grandíssima parte a corrupção no Brasil e passar o Brasil a ser um país extremamente desenvolvido, inclusive de emprego para nós, não foi possível porque a mídia ficava gritando as coisas que é do interesse dela e as pessoas se perdiam nisso tudo e não discutimos os assuntos importantes de verdade. Para alguns se trata de censura.
Então eles defendem que essa regulamentação da mídia é censura. Aí vem aquele discurso de censura, usam o discurso dos militares que levantam um negócio que aconteceu em 1964, que é de extrema direita, que é só discurso para articular o poder. Tá legal? E as pessoas entram nisso com tudo, né? Para outros seria uma forma de diluir o poder simbólico do discurso desses grupos, que é essa ideia, né? Diluir, regulamentar a mídia. As mídias sociais estão regulamentando novamente a informação, porém, infelizmente, as mídias sociais também não estão indo bem nesse processo. Muito bem, pessoal, quando esses grupos tiveram a concessão, a ideia era que servissem como utilidade pública, com hegemonia, e se tornaram muito poderosos. O problema de existir grupos de pessoas superpoderosas capazes de ter um nível de vida altamente requintado não vem ao caso. Então o dono lá da maior rede de televisão brasileira é um mega magnata. Mas o que vem ao caso é que ocorre que a sociedade passa a ter apenas a visão daquele pequeno grupo. Entenderam? Maravilha! Concentração do poder de produção e de circulação de produtos culturais. Então aqui nós temos na história da humanidade a produção cultural, né? Isso aqui, pessoal, do Egito é tremendo, tremendo. Até hoje não se explica a qualidade de como foram feitas essas estátuas de ouro, qual é o nível desses artistas. Muita produção no Egito não tem explicação. A pedra que está debaixo perto da grande pirâmide de Gizé, tem ali uma grande estátua, né? E tem uma pedra de não sei quantas toneladas que está ali debaixo, que não existe na região, foi transportada até lá e ninguém sabe que tecnologia é essa. No entanto, né, todo esse conhecimento humano, sem falar da Grécia, né? Nossa, meu Deus, a Grécia, que coisa, né? Para os gregos, o processo de condenação e morte de Sócrates é semelhante ao processo de condenação e morte de Cristo para os cristãos. Um conhecimento maravilhoso, aqui o conhecimento dos astecas, aqui na antiga China, na antiga Índia, o budismo, são uma grande diversidade de conhecimentos que hoje infelizmente estão padronizadas ao consumo e ao estereótipo de beleza e de felicidade produzidos pela mídia. E perdemos a conexão com toda essa sabedoria produzida pelo gênio humano na história. Então, em toda a nossa vida, se tivéssemos a possibilidade de desfrutar de todo o material produzido pelo gênio humano, conseguiríamos explorar uma pequeníssima parte desse legado, pois é gigantesco e, lamentavelmente, está fadado ao esquecimento na grande parte da sociedade, né? Então, normalmente estamos embriagados com uma única visão de mundo massificada que perdemos o contato, até o interesse pela diversidade de opções que existem para o conhecimento humano. Caramba, né? E é assim mesmo. Então aí que vem, pessoal, aquilo que eu coloquei no começo da tecnologia, o fascínio, né? Uma sociedade que desde cedo, como algumas experiências no Chile e na Argentina, se eu não me engano, em favelas com crianças e música clássica, se formou grandes músicos. E foi tão grande o trabalho, especialmente do Chile, que se formou uma orquestra sinfônica e se apresentou em todo o mundo. Então isso vai quebrar o paradigma, né, de que as massas apenas consumiriam a música que é estabelecida pela massa, né, pelos meios de comunicação de massa. E essas crianças, além do mais, elas tiveram oportunidade de desenvolvimento social, desenvolvimento cultural e desenvolvimento profissional através dessa ação. Já a tecnologia ela vem para o fascínio, né? As pessoas são pegas pela tecnologia através do fascínio que ela gera e que faz com que 100 milhões de pessoas no Brasil ficam 5 horas online pelo fascínio da tecnologia. 100 milhões de pessoas no Brasil ficam 5 horas online. A pessoa dorme 8 horas, trabalha 8 horas, mais 2 horas para comer, almoço, janta,
Isso já deu 16, 18, vamos colocar aí mais 2 horas para ir para o trabalho para a escola, da escola para casa. Já estamos aí, já não fechou a conta, já não fechou a conta para dar as 5 horas online. Muito bem, incrível, né? E isso gera um tremendo fascínio com toda a informação que chega a essa pessoa manipulando a sua visão de mundo. Então, quando você muda de canal, você vê o mesmo conteúdo dentro de toda esse poder, né, midiático, seja no tablet, na TV, né, no seu mobile, seja na novela, no jornal, no site, aquele mesmo conteúdo, aquele mesmo corpo de ideário. Em um programa sensacionalista, por exemplo, vê-se um desencanto com a sociedade, tá, pessoal? Então o jornal vem lá e traz um recorte da guerra na Síria. Mas é um recorte, não tem um aprofundamento. Tem imagens de desgraça, de morte, de explosão, é apenas um recorte. Não tem ali a relação mídia-comunidade de um aprofundamento para aquela notícia se tornar um ensinamento social, uma reflexão por parte da sociedade. Isso está tão naturalizado que a pessoa olha, mas professor, eu acho normal mesmo. Aparecem lá que mataram, que estroparam, que queimaram, que explodiram, que teve enchente, que teve seca, que teve tsunami, que não teve não sei o que, uma notícia atrás da outra, e a gente vê isso tudo como normal. É o processo de naturalização que eu falei para vocês. Então esse é o papel, infelizmente, que, né, os meios de comunicação exercem hoje em dia, lamentavelmente, apesar de ter toda uma importância, uma série de aspectos, mas nós estamos discutindo especificamente, pontualmente, esse aspecto da manipulação do poder de informação sobre as pessoas. Então, pessoal, a questão das redes sociais é um assunto específico. Eu vou preparar um material para nós discutirmos esse aspecto. Agora, a indústria cultural é isso, né? Deixei aí todas as dicas, as indicações, os teóricos, as referências para a reflexão de vocês. Depois aprofundamos a questão da rede social. Um abraço a todos e até o próximo encontro.